Olá, bem-vindo ao Além do Peso, o podcast da CBN sobre obesidade. Eu sou Luiz Fernando Correia, sou médico, comentarista de saúde aqui na rádio, e esse nosso primeiro episódio eu tenho a honra de contar com a ajuda do Dr. Drauzio Varella para nos explicar e vamos conversar sobre esse problema, que não é só da sociedade brasileira, é um problema mundial. Dr. Drauzio, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio. E já lhe pergunto, para começar o assunto, qual a sua visão sobre a sociedade brasileira diante da obesidade? Olha, nós ainda estamos muito atrasados nessa discussão, porque a obesidade ainda é interpretada pela maioria das pessoas como sendo um problema pessoal. Ah, ele come demais, é por isso que ele é gordo. Ou ele também não faz exercício, que é sempre uma tendência da sociedade e da medicina também a atirar no doente a culpa pela doença que ele tem. É assim, não é? Como era no passado com a hanseníase, são os ímpios que não acreditam em Deus. Depois veio a tuberculose, quem era? Eram os que levavam vida devassa, não é? A AIDS, eram os promíscuos, não é? Usavam-se essas frases para caracterizar. E no caso da obesidade, mesma coisa. Eu tive um professor na faculdade de medicina que era um médico brilhante, acho que era, do ponto de vista intelectual, um dos melhores que eu conheci na USP. E ele vivia com problema de peso. Ele engordava, depois ele emagrecia, e ele dizia para a gente, não havia uma aula de obesidade, né? Mas ele, quando fazia qualquer comentário sobre o tema, ele dizia, olha, eu digo por experiência própria, o gordo come muito. Ele era professor de endocrinologia, imagina. Hoje a gente sabe que se trata de um problema de altíssima complexidade, tanto que se você dá certas drogas que hoje estão disponíveis, as pessoas perdem 15%, 20% do peso corpóreo, né? Você tocou já num ponto que eu acho crucial, essa coisa da culpa e também isso... Normalmente, quando tem culpa, tem estigma na sociedade, né? Isso acontece com a obesidade? Acho que é um dos maiores exemplos, né, dessa relação. Porque, na verdade, se você atira no doente a culpa da doença que ele tem, você resolve o problema da sociedade. Não, ele é culpado por isso. Mas todo mundo sabe, está cansado de ver há muitos anos, que você tem crianças que já... na mais tenra infância, começam a ganhar peso. E eu hoje entendo até de uma forma oposta a essa, sabe, Luiz Fernando? Eu acho que o gordo não é gordo porque ele come muito. Ele come muito porque ele é gordo. O que quer dizer o seguinte, ele tem uma organização metabólica que faz com que ele coma mais, na verdade. Mas você não pode dizer que ele come mais porque ele é guloso. Na verdade, é uma coisa com a qual nós não sabemos lidar. E existem mecanismos. Você vê que ganhar peso é fácil. Qualquer um começa a comer mais, começa a ter uma dieta mais cheia de gordura, mais cheia de açúcar, bebe cerveja, ganha peso. Facílimo ganhar peso. Perder é um drama, não é? E não é perder 10, 20 quilos, não. Aí é muito pior, nem sei se está no controle da pessoa. É perder 1, 2 quilos. Todos nós temos essa experiência, né? Às vezes você ganha um pouquinho de peso e fala, não, preciso segurar, estou comendo mais, ou, enfim, estou com uma dieta errada. E você sofre, porque o impulso da fome é irresistível. É muito pior do que o impulso da sede. Não é? Você está trabalhando, deu 2 horas da tarde, você fala, nossa, eu não tomei água hoje, estou com a boca seca. Mas você está terminando o trabalho ali, você não vai atrás da água. A fome não. Chegam 2, 3 horas da tarde, você não comeu nada, você fala, eu tenho que parar porque senão eu não consigo continuar. Né? E a sociedade evoluiu, obviamente a gente evoluiu, não vamos discutir isso, mas essa evolução também criou um ambiente que favorece a esse ganho de peso, né? A gente brinca às vezes que os culpados da obesidade, a gente já brincou com isso, são controle remoto, escada rolante. Quer dizer, não há estímulo social no ambiente também para facilitar o controle do peso. Eu acho que há 2 questões aí, Luiz Fernando. Uma é essa. É uma sociedade que
permite que você ganhe a sua vida sentado. Isso é novo na história da humanidade. O cálculo é que nos anos 1900, começo do século XX, mais ou menos 10% das pessoas conseguiam ganhar a vida de forma sedentária. E 90% precisavam trabalhar com esforço físico para sobreviver. Nós invertemos essa relação. Hoje são 10% que precisam se movimentar. Os outros 90% ganham a vida sentados na frente de um computador ou de algo semelhante. Então, este é um problema. Por outro lado, se você analisa a história da humanidade é a história da fome. Não havia comida. Não é que não havia comida na época das cavernas, lá é que não havia mesmo. Mas se você pega a Europa desenvolvida, no século passado, 100 anos atrás, havia fome nos países desenvolvidos da Europa, as guerras, etc. Você tinha fome na Alemanha, na Inglaterra, na França, em todos os lugares. As pessoas tinham carnês para poder fazer compra de doses limitadas de cada alimento, quantidades limitadas. Tanto de manteiga, tanto de açúcar, tanto de farinha. Não é? Nós tínhamos uma sociedade que lutava ainda contra a miséria, na verdade. E aí dizia, mas era todo mundo magro. Um argumento que eles usam para dizer, nos campos de concentração não tinha ninguém que era gordo por causa da tireoide, ou que era gordo porque só de olhar para a comida engordava. Não, claro, você corta o aporte calórico, a pessoa tem que consumir a própria gordura e os músculos para poder manter o metabolismo, não é? Então, a primeira geração, nós estamos vivendo ainda a primeira geração em que grandes massas populacionais passaram a ter acesso ilimitado à alimentação. Vamos estender um pouquinho aqui. Como o corpo humano sobreviveu? Vamos usar o exemplo dos campos de concentração. Aquelas pessoas recebiam uma sopinha de manhã e um pedaço de pão e olhe lá, e outro tanto à tarde. Eram alimentados com menos de 1.000 calorias por dia. O que acontecia com eles? O metabolismo basal daqueles que conseguiram sobreviver ia sendo reduzido ao grau máximo. Eles começavam a gastar muito pouca energia. E esse mecanismo de fome e saciedade devia ter um equilíbrio, mas vem desde a época das cavernas, privilegiando a predominância da fome em relação à sociedade. Por isso você consegue comer 3 pratos de feijoada no sábado. E depois à noite pede uma pizza, né? Consegue por quê? Porque o corpo humano aprendeu, falou, olha, quando tiver comida, come o máximo que você puder. Porque depois você não sabe quanto tempo você vai passar em jejum, por falta de alimento. Então, os que sobreviviam eram esses, que tinham um corpo que conseguia se alimentar, conseguia um aporte calórico muito maior do que as necessidades. E essas calorias em excesso eram transformadas em gordura, porque depois ele podia passar 2, 3 dias sem comer nada, ou mais até. E agora nós colocamos essas pessoas num universo obesogênico, não é? Em que você, eu não estou falando daqueles que não têm acesso, é claro, mas você tem a comida ao alcance da mão e onde você vai te oferecem alguma coisa para comer. Não é? O Brasil vive essa dicotomia hoje em dia. A gente sai do mapa da fome e tem 68% da população com sobrepeso ou obesidade. É quase que um paradoxo se a gente pensar, há 20 anos atrás, alguém falasse uma coisa dessa. E aí vem um outro aspecto. O quanto a gente não educa a sociedade com relação a que alimentos consumir. É lógico que tem um estímulo, vamos dizer assim, industrial, do complexo industrial, e oferecem coisas ultraprocessadas e que, enfim, são fáceis. Mas a gente não educa, né, as crianças para comer direito. Então, como é que a gente vai querer que o adulto coma direito? Pois é, você vê, no Brasil, 7% das crianças vivem com insegurança alimentar. Não quer dizer necessariamente que passem fome, mas são crianças que às vezes não têm nada para jantar naquele dia, vivem essa permanente insegurança e desenvolvem um certo grau de subnutrição. Mas você tem cerca de 30% das crianças que têm excesso de peso ou obesidade.
E quando você analisa o dia a dia das famílias de classe média, daquelas que têm acesso à alimentação, você vê que essas crianças são criadas, primeiro, num mundo cheio de açúcar. Açúcar e gordura são os alimentos mais calóricos, não é? E com a diferença, a gordura ainda provoca uma plenitude gástrica mais duradoura. O açúcar não, o açúcar é compulsivo. Você começa comendo um chocolate, quando você vê, você comeu a barra inteira, e você foi lá para comer um pedacinho, né? E aí as crianças são criadas em casas em que você abre o armário, está cheio de biscoito, cheio de chocolate, balas. Você dá uma bala para uma criança, qual é a finalidade disso? Um alimento que não vai fazer nada, a não ser provocar um gosto doce na boca. A gente vicia as crianças de adulto em açúcar desde a mais tenra idade. Algumas famílias já põem na mamadeira da criança, já adocicam o leite, quando o leite tem açúcar, que é a lactose, não é? E isso você depois, a criança vai comer, se não acabou de comer, diz, não, se você não terminar o prato, eu não te dou sobremesa. Sobremesa vira um presente para aquela criança, não é? E esse tipo de educação, as famílias fazem com a melhor das intenções, mas fazem de uma forma errada que prejudica a criança e vai prejudicar por muitos anos, né? E isso, no final das contas, a gente tem que pensar, quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar também em duas coisas, na minha visão. O gasto que isso traz para a sociedade para resolver agora e daqui para frente os problemas que nascem, e a perda de produtividade e o quanto isso vai custar para o Brasil. Isso é uma coisa que a gente não costuma fazer essa conta, né? Os nossos políticos não são muito chegados em fazer essas contas desagradáveis, né, doutor Drauzio, de cortar coisas, né, das pessoas. Olha, você sabe, eu gosto de analisar muito a situação americana. Porque você vai para os Estados Unidos, especialmente quando você vai para cidades menores, espalhadas pelos interiores do país, que são a maioria das cidades, a enorme maioria, você vê uma quantidade de gente muito obesa. Um grau de obesidade que é raro ainda no Brasil, né? Pessoas com 200 quilos, com 180 e tudo. E aí você olha aquela população e diz, como é o sistema de saúde deles? Eles não têm sistema público, né? Você conhece bem esse problema, morou lá. Eles não têm saúde pública. E eles fazem o quê? Essa pessoa obesa, quando tem um infarto do miocárdio, quando tem um AVC, vai para os hospitais e recebe a medicina mais tecnológica possível. Quanto custa para eles isso? Custa 17% do PIB deles. Ou seja, eles têm um PIB de mais de 20 trilhões de dólares, isso aí vai custar 3 trilhões e 400 bilhões de dólares. É maior do que o PIB brasileiro. Quer dizer, o Brasil, que é uma das 10 maiores economias do mundo, se você pegasse toda a produção brasileira e desse para tratar os americanos, só para tratar os americanos, seria muito insuficiente. Agora, esse investimento, quanto tinha que viver o americano médio para justificar um investimento desse tipo? Uns 120 anos. É a pior expectativa de vida da OCDE. A expectativa de vida de quem nasce em Santa Catarina ou no Espírito Santo aqui é maior do que a de quem nasce nos Estados Unidos. Cuba tem a mesma expectativa de vida, no momento é maior, até porque a expectativa nos Estados Unidos vem caindo devagar, mas vem caindo. Quer dizer, não é com dinheiro que você resolve esse problema. Esse problema é complexo, porque depende primeiro de um complexo industrial que joga no mercado alimentos ultraprocessados. Esses alimentos ultraprocessados são obesogênicos. Por quê? Porque primeiro são altamente calóricos. No passado eles punham gordura trans, para o alimento durar mais na prateleira, para ter um sabor melhor. Quando começou essa guerra contra as gorduras, eles passaram a usar o quê? Açúcar. Vai para comprar uma torrada no supermercado e olha o rótulo, vê se não tem açúcar ali. Tudo é adocicado agora. E onde você vai te oferece um biscoitinho, te oferece um salgadinho que também leva doce
em todo lugar. E, com isso, você cria uma situação em que, o aporte calórico, de um modo geral, é mais alto, ou vira mais alto. Então, é muito difícil você atacar esse problema. Segundo, você resolveu o problema cultural. Como era antigamente. Eu, quando era moleque, eu nasci num bairro operário aqui em São Paulo, não tinha gordo. Não tinha gordo, ninguém. Porque as pessoas almoçavam e jantavam em casa. Ninguém ia a restaurante. Era um bairro pobre. As pessoas almoçavam, jantavam, arroz, feijão, salada. A melhor dieta que existe. Que você consegue comer todo dia. Vai para a Alemanha, come todo dia salsicha com repolho, com chucrute. Vê se você consegue. Né? Aqui não. Aqui você tem um cardápio maravilhoso e nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que é citado como exemplo no mundo inteiro. Como deve ser a alimentação. Agora, isso esbarra em alguns problemas. O custo é um deles. Frutas, legumes, custam caro. Se você come duas coxinhas e um suco de laranja de pacotinho, que é cheio de açúcar, você resolve o seu problema, o seu almoço está resolvido ali. Eu vi uma vez um rapaz falando que ele trabalhava muito e ganhava mal, ele tinha um trabalho, assim, fazia entregas nas firmas, no tempo que não existia motoboy ainda. E ele, não faz tanto tempo assim, não. O almoço dele era uma esqueci o nome dessa carne que fica... Tem um espeto e a carne fica rodando ali. Tipo kebab, alguma coisa assim. O almoço dele era um sanduíche de kebab, aquilo é gordura pura, fica pingando gordura, né? E um suco de laranja, que ele pagava, na época, R$5. Essa história tem alguns anos, 2, 3, 5, sei lá. Pô, o cara almoça por R$5. Isso é um aspecto importante. Porque se ele faz a conta de quanto ele economiza, um sanduíche desse com um suco, ele segura até a hora do jantar. Né? Então nós temos essa conspiração de vários fatores que favorecem a obesidade. Além do fator biológico, é claro. Porque isso é mais do que documentado, não é, Luiz Fernando? Sim. Isso vale para os animais de um modo geral. Você tem aqueles ratos OB que têm genes para obesidade e dá o mesmo número de calorias para eles do que para os outros que não têm esse gene. Você chega no fim do mês, aquele está mais gordo do que o outro. Né? Claro que você tem fatores que são biológicos e que a gente tem que aprender a lidar com eles. E muitas vezes não basta aprender, você tem que usar medicamentos mesmo. E esse aí é um outro ponto que você já tinha passado. Nós médicos não fomos treinados a entender isso e tratar isso de maneira clara. O que a gente vê é o cardiologista examina seu paciente muito bem, detecta um problema de pressão alta, detecta um problema coronariano, trata aquilo, mas não trata obesidade, nem detecta, às vezes nem faz o diagnóstico e não quer mexer com isso. É frustrante para o médico, né? Ele não quer tocar nesse assunto com o paciente muitas vezes, infelizmente, né? Porque isso incomoda. É porque nós não fomos treinados para isso. Eu, durante o curso, não tive nenhuma aula de obesidade. Naquela época era um problema, 50 anos atrás, era um problema menor. Mas, na verdade, até aqui como foi o tratamento da obesidade? Você tinha aí 3 ou 4 medicamentos cheios de efeitos colaterais, com um impacto mínimo. Quando você tinha um bom resultado, as pessoas perdiam aí 5% do peso. Um resultado pífio, né? E como é que era feito essa consulta do paciente com o médico? Ele chegava para você e dizia, olha, eu tô muito gordo, eu quero emagrecer. O que a gente tinha para oferecer, Luiz Fernando? Esses medicamentos com um impacto mínimo e uma dieta. Claro, se você para de comer, você emagrece. Muito bem. Agora, você imagina que chega uma pessoa, um alcoólatra no teu consultório, bebe 1 litro de cachaça por dia. Você ousaria dizer para ele, olha, pare de beber. Né? Se você parar de beber,
vai desaparecer essa gordura do seu fígado, você deixa de evoluir para cirrose. Se ele soubesse o que fazer para parar de beber, ele não tinha te procurado. Não é verdade? Começa por aí. Aí chega o outro e diz, olha, eu estou comendo muito, mas eu tenho fome, eu não consigo perder peso. E você diz, para de comer para ele. Não é esse o problema dele. Sabe, nós temos que identificar esses mecanismos, esses receptores que controlam a fome e a saciedade e interferir, em alguns casos, você não tem alternativa senão interferir com medicamentos e tratar esse problema como sendo um problema crônico. Essa pessoa muitas vezes vai depender de medicamentos pela vida inteira. Mas vai a vida inteira? Uai, quem tem pressão alta toma remédio a vida toda. Quem tem diabetes, remédio a vida inteira. E isso tem que ser, a obesidade tem que ser entendida como um problema crônico, né? Para a gente deixar uma mensagem positiva, porque o quadro é complexo, né? A gente fica preocupado, nós médicos estamos muito preocupados com isso. Para deixar uma mensagem positiva, tem solução então, o nosso ouvinte? Tem solução. Não é fácil, mas tem solução. Primeiro, nós estamos vendo a primeira geração de drogas com impacto mesmo na obesidade. Essas drogas não podem ser popularizadas no pior sentido. Se a mocinha usa para voltar a usar o vestido que ela usou no casamento. A outra usa porque falaram que ela está com excesso de peso. Não pode ser assim. Essas drogas são usadas para quem tem um problema grave de obesidade, um problema de obesidade diagnosticada, que não pode se limitar ao índice de massa corpórea. Hoje a gente acha que a circunferência abdominal e outros fatores. Então nós temos que primeiro aprender a diagnosticar direito, estabelecer, a gente tem todos os dados, mas é estabelecer padrão. Sabe, quais são os padrões? O que te permite dizer que essa pessoa precisa de tratamento médico mesmo, né? Muito bem. Então nós temos medicamentos. Segundo, é que quem tem esse tipo de problema tem que entender que isso não é falta de vergonha dele. É uma série de mecanismos complexos que envolvem não só a parte, vamos chamar de puramente biológica, mas envolvem o psiquismo, envolvem o comportamento social. Você sai com os amigos, você vai aonde com esses amigos? Vai tomar cerveja no bar. E aí um pede pastel, você vê aqueles pastéisinhos ali que não dá para resistir, o outro pede torresmo. É assim. E você tem que evitar se você tem problema de peso, você tem que evitar essas situações. Não quer dizer que não possa sair, mas você não precisa pedir comer torresmo, não é? Então, essa parte educacional, pequenas modificações já têm impacto na perda de peso. Né? Você tem que parar de comer, você ainda está com um pouco de fome, porque como a saciedade demora um pouco mais, você consegue comer mais do que você precisa, você tem que colocar no prato aquela quantia que você acha que é ideal para você, e acabou de comer, você sai de perto, vai escovar os dentes, vai para a rua, vai para o cinema, vai para algum lugar, vai trabalhar, porque você não tem esse controle. E esse controle tem que ser estabelecido com disciplina militar, porque senão você não consegue. E aí dá para ter uma dieta, ter prazer, exagerar uma vez ou outra, mas não precisa comer 3 pratos de feijoada, né? 1,5 prato, 2, vai. Mas dá para comer o torresmo, né? Eventualmente. Dá para comer o torresmo. Bom, Dr. Drauzio, muito obrigado. A gente está começando essa jornada falando de obesidade. Então, para você que está acompanhando a gente, tudo isso que o Dr. Drauzio passou, muitos desses aspectos, a gente vai discutir a fundo nos próximos episódios. Nós vamos falar sobre o estigma, sobre a relação, o impacto disso, que tem um grande peso na sociedade. Por exemplo, os adolescentes. Adolescente obeso sofre calado, né? Escondido no quarto. A gente vai falar sobre os medicamentos, vamos falar sobre o impacto na doença cardiovascular, o impacto do seu fígado, enfim, todos os aspectos envolvidos nesse problema complexo que é a obesidade. Continue acompanhando o Além do Peso aqui na CBN, o podcast que vai mostrar todos esses aspectos, mas sempre com essa pegada. A gente sempre vai mostrar que tem um caminho e qual é o caminho seguro para tratar desse problema. Espero vocês todos lá. Até mais!